Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o último dia do mês gregoriano, mês de junho, do calendário gregoriano, hoje, dia 30 do mês de junho do ano de 2026, e no calendário judaico estamos no dia 15 do mês de Tammuz, do ano de 5.786, e estamos nos aproximando, do jejum do dia 17 de Ave, ou melhor, 17 de Tammuz. Ave é o dia 9 de Ave, Então, dia 17 de Tammuz é o jejum que estaremos realizando, assim permitindo Hashem. Então, hoje, terceiro dia da semana, faremos a leitura da terceira aliá da Parashá que estamos estudando, a Parashá Pinehas, que é a 41ª porção. A leitura de hoje está no capítulo 26 de Bamidbar Números, capítulo 26, do verso 52 até o capítulo 27, verso 5. E eu quero aqui também deixar o nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos que nos acompanham diariamente, que rezam conosco em nossa sinagoga, que nos acompanham através do nosso canal. Então, que Hashem, nosso Deus, os abençoe grandemente. E a você que está completando mais um ano de vida, parabéns, muitas felicidades e que Hashem lhe conceda muitos anos de vida. Mazal Tov, parabéns. E a você que está conhecendo a nossa comunidade, a nossa sinagoga, a comunidade Anusim Brasil é uma comunidade sefarade, formada por judeus, que aqui chegaram os cristãos novos, que vieram tanto de Portugal, como também da Espanha, Então somos uma comunidade sefaradita. Se você quiser conhecer a nossa comunidade, você poderá fazer através do nosso telefone, que é o WhatsApp, que aparece na tela, que é o 48 999 23 1358. Então, muito bom dia a todos, Shalom. Vamos à leitura da terceira aliá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: a estes será repartida a terra por herança, pelo número dos nomes. A tribo mais numerosa dará maior herança, e a menor numerosa, herança menor, a cada qual segundo os que foram contados delas será dada a sua herança. Todavia, por sorteio, será repartida a terra pelos nomes das tribos de seus pais. A herdarão segundo sair o sorteio, será repartida a herança entre os muitos e poucos. E esses são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gershon, a família dos Gershonitas; de Querat, a família dos Queratitas; de Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Mahelitas, a família dos Mushitas, a família dos Corrachitas, e Querat gerou a Amirã, e o nome da mulher de Amirã foi Iorebed, filha de Levi, a qual a Levi nasceu no Egito, e esta deu à luz para Amirã.
a Arão, a Moshe e a Miriam, sua irmã, e nasceram a Arão, Nadab e Abihu, Elazar e Itamar, e morreram Nadab e Abihu ao oferecer fogo estranho diante do Eterno. E os que foram deles contados, 23.000, todo varão da idade de 1 mês em diante, porque esses não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Esses são os que foram contados por Moshe e Elazar, o sacerdote, os quais contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E entre esses não houve nenhum dos que foram contados por Moshe e Arão, o sacerdote, quando esses contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Eterno tinha dito a eles que morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, salvo Caleb, filho de Lefuné, e Josué, filho de Nun. E vieram as filhas de Zelofihad, filho de Hefer, filho de Gileade, filho de Mahir, filho de Menashe, das famílias de Menashe, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas: Marlá, Noá, Roglá, Milcá e Tirtsá. E estiveram diante de Moshe, diante de Elazar, o sacerdote, diante do príncipe, de toda a congregação, da entrada da reunião, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e ele não esteve no meio da congregação dos que se juntaram contra o Eterno no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado. E filhos não teve, porque será tirado o nome de nosso pai do meio de sua família por não ter filhos. Dai-nos posse entre os irmãos de nosso pai. E levou Moshe a causa delas perante o Eterno. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayou lanu atah betocheinu Baru atah Adonai noten hatorá. A paraxá de hoje, a aliá de hoje, a terceira aliá da paraxá Pinehas, ela fala com respeito à divisão das terras para cada um das tribos, das 12 tribos que foram então repartida a terra de Israel. Então, quem fez a entrega, a divisão, quem fez a entrega da herança, de acordo com a Torá, foram contados por Moshe e Elazar, o sacerdote, os quais contaram os filhos de Israel. Então, cada tribo teve a sua herança, E quando nós falamos de herança, nós falamos de algo que nós estamos herdando, Então, os filhos de Israel, eles tornaram-se herdeiros da terra. Mas, na verdade, a Torá vai dizer que a terra, ela tem o seu dono. Quem cria é dono, quem faz, a ele pertence. E nós sabemos que toda a terra, não somente a terra de Israel, ela pertence a Deus, ao Eterno, porque foi Ele quem criou todas as coisas deste mundo, toda a terra, tudo é obra das mãos do Criador. Então, o que nós vimos hoje são disputas, Muitos povos brigando pela terra, mas essa terra não lhes pertence, porque nada daquilo que foi criado, feito pelo Eterno, pertence ao ser humano.
tudo pertence a Ele. Então, o que herdamos é temporariamente, não é nada permanente. Então, a terra que nosso Pai, que nosso Deus deu ao nosso pai Abraão, a terra ela foi passando de geração em geração, assim como nós, né? Quando herdamos a herança de nossos pais, né? Quando recebemos esta herança, ela por um tempo, né? Um determinado tempo, somos nós que vamos administrar essa herança, aquilo que herdamos. Mas vai chegar um dia que nós também teremos que passar essa herança para os nossos filhos e assim sucessivamente. Então, por que isso acontece? Porque nós não trouxemos nada para este mundo. Quando nós aqui chegamos, tudo já estava. Então, se aqui já estava, pertence a alguém, e o que nós estamos hoje é apenas usufruindo dessa terra, daquilo que temos por um determinado tempo. Então, aqui a Aliá de hoje fala da divisão da terra entre as tribos e de forma muito justa, né? Cada um recebendo a sua porção de acordo com o número das famílias. E nós vimos aqui que vieram, segundo a Torá, as filhas de Tzlofihad, o pai não teve filhos, e aí a herança sempre passava para o filho, não para as filhas. Mas neste caso, como o pai delas, né, das filhas de Tzlofihad, que foi Marlá, Noá, Roglá e Milca e Tirtzá, essas vieram ter com Moshe, pedindo também parte da herança, porque embora o seu pai não havia tido filho, um filho homem, então elas reconheciam que tinham direito, né? Direito de herança. Então foi um caso que Moshe levou na presença do juiz, do Criador, e o Criador disse que elas tinham direito à herança. E quando ela fala aqui que a morte do pai não ocorreu na rebelião, não morreu na rebelião feita por Cora, que ela fala que o pai morreu no seu pecado, então o Midrash vai dizer que o pecado, né, do pai foi aquele em que a Torá apresenta aquele homem apanhando lenha no dia do Shabat. Então, segundo o Midrash, foi este o pecado que ele cometeu. Bem, então foi feito sim a justiça e ela recebeu a herança. Então, é isso que nós temos que lembrar, né? Nós não somos dono de nada, nós não temos nada, nós apenas administramos, né? Aquilo que nós temos, a nossa casa, nosso pedacinho de chão, a nossa terra. Então, é temporariamente. Amanhã depois, normalmente se divide, já se faz a divisão daquilo que temos ainda em vida, passando para os nossos filhos, e depois segue-se a vida, né? É isso. E vamos seguir aqui também com a leitura de nossa bendita Torá, da Parashá Pinehas. E por hoje, então, ficamos por aqui. Desejamos a todos um ótimo dia, que Hashem os abençoe e vos guarde, livrando de todo mal, de todo perigo. Um ótimo dia a todos. Shalom Lekulam, Boker Tov. Lembrando que nós já regularizamos a chave Pix da nossa comunidade. A chave é essa que está passando aqui, o letreiro que está passando aqui.
é criciúma@anusimbrasil.com.br. Então, você que tem a sua contribuição, a sua tzedakah, o seu macer, e você quer nos ajudar, então você vai enviar para essa chave Pix, criciúma@anusimbrasil.com.br, ok? E nós agradecemos a todos e que Hashem os abençoe grandemente. Shalom, shalom, Boker Tov.